Reacionário e libertário? Que doideira é essa, Calegari? Quer saber? Assiste esse vídeo com a gente. Mas eu tenho que lembrar, meu irmão. Dá o seu joinha, aperta o sininho para ser avisado de novas notificações. Compartilhe isso em todas as suas redes sociais. Esse material pode ser muito útil para muita gente. Aqui quem fala é o Wellington Calegari, do projeto OJL. Olá, meus amigos. Afinal, que coisa é essa de ser reacionário e libertário ao mesmo tempo? Isso vai dar um bug na cabeça de muita gente. Mas, basicamente, é como eu venho me definindo já há muitos anos. Um conservador, reacionário, libertário. Não vou ficar entrando muito no mérito novamente do que é ser um conservador. Resumindo, é um camarada que observa a realidade de forma prudente e, como tal, se coloca contra as malditas ideologias que sempre prometem um paraíso e entregam um inferno. Isso é um conservador. Mas existe tantas maneiras de você ser conservador, não é? Desde Burke, Russell Kirk, Roger Scruton e vários autores e autores, Coutinho, vários são os autores que pregam o conservadorismo ou que praticam, como Salazar, né? Vamos falar de políticos também. Agora vamos lá. A minha pegada, e eu acho que talvez seja a melhor maneira, na minha visão, de se viver e praticar o conservadorismo, é essa. Sou um reacionário libertário. Por que, Calegari? Ao mesmo tempo que você é um conservador, você se diz um conservador de pegada, de perspectiva, vamos melhorar, de perspectiva reacionária e libertária. Veja bem, por que eu tenho uma perspectiva reacionária? Porque eu não acho que também seja caso só de conservar. Não podemos falar apenas de conservar quando se fala em Brasil. Conservar o quê? Um sistema político podre? Conservar uma Constituição sabidamente ineficiente e que está cheia de absurdos que a gente vê aí diariamente? Conservar tradições culturais que, no caso do Brasil, estão mais do que corrompidas? Não, nós temos que reagir. É necessário uma reação. E nesse sentido, eu entendo certos movimentos reacionários que surgiram ao longo da história, os carlistas na Espanha, a falange espanhola também, movimentos como tradição, família e propriedade, que surgiram no Brasil, o integralismo e outros. Porque precisamos reagir contra as loucuras da pós-modernidade, que rejeita até mesmo os conceitos sagrados e naturais de homem, mulher. Olha a ideologia de gênero aí, praticamente já implantada. Que rejeita a autoridade paterna e materna, a autoridade, sim, dos agentes públicos. Que rejeita a moralidade cristã, que já não faz mais parte do vocabulário e nem da moral atual. Não, eu não posso me contentar com uma visão meramente evolucionista, como pregado por alguns conservadores britânicos. Existe em mim uma pegada, uma perspectiva reacionária. Precisamos reagir. Mas reagir para onde? Para uma época da história, uma época de ouro, como alguns dizem, vamos voltar à Idade Média. Não, não é nada disso. Não é reagir cronologicamente. É esse que é o erro de algumas pessoas que condenam essa perspectiva reacionária. É achar que nós queremos regredir cronologicamente, que é impossível. Ninguém aqui quer ser anacrônico. Eu sou professor de história e condeno o anacronismo. O reagir não é cronológico. O reagir é no plano ontológico, na essência das coisas. Qual é a base da boa vida, seja individual, seja de uma sociedade? Ora, a base está numa boa moral. Mas a moral evolui. A palavra moral vem de moros, latim, costumes. Os costumes mudam ou são diferentes de um povo para o outro, verdade, mas não totalmente. A moral não é totalmente relativa. Em qualquer lugar do mundo, roubar é errado. Vai tomar a flecha do índio, por exemplo, o arco e a flecha do índio. Eles não conhecem a propriedade. Tenta tomar o arco e flecha deles.
A propriedade, existe já um direito de propriedade natural. Mesmo onde a grande propriedade ou a propriedade de terras não é reconhecida. Matar é condenado em qualquer cultura. Qualquer cultura. Incesto também. Ah, mas tem culturas que praticam incesto. Aí o cara me pega lá uma tribo perdida à beira da extinção, cujo a prática do incesto, inclusive, é até um dos indícios da degeneração que está levando ela à extinção e vem querer transformar isso em regra. Não. Todas as grandes religiões e sociedades da história condenaram o incesto. Existe algo no ser humano que vai além do meramente moral. É o natural. A moral, na verdade, ela é construída a partir de costumes, mas ela tem um núcleo que é a lei natural, que faz parte da própria constituição do ser. E é essa lei natural que vem sendo destruída, despedaçada, esmagada sob o peso dos totalitarismos estatais, das ideologias revolucionárias e do relativismo moral nos últimos 2-3 séculos. Precisamos voltar à lei natural. Nenhuma lei ou código moral pode ter validade e sanção se ele não baseia-se na própria constituição natural das coisas, nos seres humanos. Se ele não reconhece a família, a propriedade, a busca da felicidade, como diziam os pais fundadores da nação americana, os pais libertadores. Então daí que veio o meu reacionarismo, sim. Precisamos voltar às fontes das quais fluem continuamente os rios de bênção da nossa civilização. E essas fontes são cristãs. Não tem como eu não ter uma pegada reacionária. Mas ao mesmo tempo eu disse, reacionário sim, minha perspectiva, mas ao mesmo tempo libertário. Mas peraí, quando se fala em libertário, camarada já pensa em Ayn Rand, já pensa nessa galera aí, o Atlas, né? Aquele livro famoso, já pensa no utilitarismo, que são visões totalmente diferentes da minha. Pensa em libertinagem, meu corpo, minhas regras. Não é isso que eu penso. E muitos libertários não pensam assim. Defender uma visão libertária que não é liberal, não é liberal. O libertarianismo, eu não sou libertário, mas eu tenho uma perspectiva em grande parte libertária, porque ela parte do pressuposto de que tudo aquilo que você obtém por meio de coerção é imperfeito. Tudo aquilo que é obtido por meio da opressão sobre indivíduos e não de forma voluntária por meio da conquista dos corações e mentes, tende a ter pés de barro e uma hora vai cair. O princípio da autoridade tem sim que existir, e ele não se baseia no Estado, ele se baseia no patriarcado, na família. O próprio Estado como ordem política e não como um monte de burocratas mandando na nossa vida, deriva desse princípio da autoridade. Mas a autoridade nada mais é do que responsabilidade em servir. Servir a quem? A liberdade das pessoas. E liberdade, diga-se novamente, tanto para o cristianismo quanto para a boa filosofia, liberdade não é fazer o que quer. Liberdade é o ato de fazer o bem. Somente quando fazemos o bem e buscamos a verdadeira felicidade, somos livres, senão somos escravos. Só que o mundo atual também esmaga a nossa liberdade na medida em que impõe regras antinaturais. Veja bem, ao mesmo tempo em que o Estado moderno e as ideologias modernas esmagam a lei natural, destroem os direitos naturais do indivíduo, eles destroem as liberdades do indivíduo. Então, quando falamos de uma reação, não estamos aqui falando de uma reação ao estilo fascista, por exemplo. Qual o grande problema dos fascismos e movimentos similares que surgiram? Eles queriam restaurar a ordem moral, a ordem política, criar homens respeitosos e outras coisas mais na marra. Achavam que doutrinando os filhos, através de uma educação estatal, por exemplo, iriam criar guerreiros. Achavam que coagindo ou educando na marra as famílias, iriam construir famílias prósperas. Por meio
da punição pura e simples, ou por meio de premiações simplesmente materiais, os fascistas e grupos análogos achavam que fariam o relógio voltar. E isso é errado, isso só vai conduzir a um espírito revolucionário tão terrível quanto de qualquer outra ideologia. O fascismo é uma ideologia. É aí que você precisa de uma perspectiva libertária. Tão importante quanto reagir contra o mundo atual é libertar as famílias, libertar o homem atual das amarras de um Estado opressor totalitário, de ideologias progressistas anti-humanas, e restaurar a figura divina projetada na pessoa humana. Daí vem a minha perspectiva liberal. Por isso que eu não sou a favor, por exemplo, de coisas que os liberais até concordam, mas que concordam conosco, mas eu não sou liberal. Eu também não sou a favor, por exemplo, de empresas estatais. Porque quando o governo coloca empresas estatais, ele está competindo com indivíduos na seara que cabe aos indivíduos, que são os negócios, que são as atividades econômicas. Então o que o Estado vai fazer? Ele vai de forma brutal esmagar os indivíduos. Eu também não posso concordar com um Estado que quer regulamentar cada centímetro da vida humana, cada pedaço, cada momento, pois ele está negando o nosso mais puro e importante item dado por Deus, que é o livre-arbítrio, parte essencial da liberdade. Então isso me torna libertário, isso torna um verdadeiro conservador com uma perspectiva reacionária, libertária. Mas então por que vocês não são liberais, você pode me dizer? Por que você rejeita tanto essa palavra? Porque o liberal ele parte de um erro filosófico. O grande erro dos liberais é que ele vê apenas o indivíduo, homem, dentro de uma sociedade. E esquece que não existe esse indivíduo. O indivíduo, ele existe sempre cercado pelo seu meio familiar, religioso, espiritual, social. Não é coletivismo falar isso, é falar a realidade. Você é um ser humano com laços. Os indivíduos são sim elementos importantes, mas sempre dentro desses laços que nós estamos falando. Então sim, sou um conservador com perspectiva reacionária e libertária, com muito orgulho, anti-ideológico. Aqui quem fala é o Ayrton Calegari, do projeto OJL.